de novo. Tem crentes que não pagam o dízimo, só paga quando ele quer. Não dá os 10% e demonstra sua fé. Você tem que nascer de novo. 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 Tem crentes que dá a oferta do tamanho de uma viola. Eles pensam que Jesus Cristo é carente de esmola. Você tem que nascer de novo. 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 Tem crente que vai à igreja somente no domingo. O povo que ele senta, ele dá pegado ao mundo. Você tem que nascer de novo. 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 Tem crente que diz que é crente, mas ele nada sente. Ele fica por aí, ainda diz que é inocente. Tem crente que diz que é crente, mas nada sente. Ele fica por aí, ainda diz que é inocente. Tem crente que vai à igreja somente no domingo. O dono que ele senta, ele dá pegado no mundo. Boa noite, irmãos. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu sonho é a vida, me cansarei. Aleluia.
Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Vamos ler as Escrituras em Gênesis 14, versículo 18. Depois a gente vai ler Hebreus 7, verso 1 a 45. Primeiro Gênesis 14, começo da Bíblia lá. Gênesis 14, verso 18, a seguir, 18 até o 20. Leamos a Escritura. Gênesis 14, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Agora, Hebreus capítulo 7. Vai lá para o fim da Bíblia. Hebreus capítulo 7, verso 1 em diante. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é de paz, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio. Tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Muito bem. Agora o verso 11.
de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio necessariamente, se faz também mudança da lei. Pai Celestial, te damos graça, porque o Senhor com certeza está conosco, nós sentimos a tua presença. Que nós possamos, Senhor, nos alimentar das coisas que o Senhor escondeu do mundo, mas revelou aos pequeninos. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Teve um tempo que eu estava acompanhando os CDs de um irmão, eu não vou citar o nome dele, irmão, mas ele falava muita coisa boa, era titulado Os Illuminatis, né? Muita coisa dali eu creio, muita coisa boa. Mas até que eu parei quando ele chegou a esse ponto sobre Melquisedeque, de Gênesis 14, verso 18, quando Abraão voltou da matança dos reis. Como vocês sabem, Ló foi levado preso e teve uma guerra lá, e Abraão enfrentou esses reis, né, com 318, eu creio, 318 homens apenas, armados com armas simples, eles não tinham armamento, facões mesmo, faca. Deus entregou esses reis na mão de Abraão. Abraão venceu. Quando ele voltou, quando venciam a guerra, eles levavam os despojos. O que é os despojos? Eles venciam a nação, aí eles levavam as riquezas daquela nação, né? Se tivesse joias ali, eles levavam. Eles levavam ouro que tivesse, dinheiro, eles levavam tudo. Até os brincos das mulheres, eles matavam e levavam aliança, anéis de ouro, tudo. E quando ele voltou da matança dos reis, ele se encontrou com esse cidadão, com esse homem que era rei de Salém. Agora, a palavra Salém, o próprio Paulo já está dizendo, significa paz. No dicionário bíblico, paz. Por isso vem a palavra Jerusalém, também vem disso. Belém, que significa também paz, Belém, terra do pão, tudo mais. Ele era rei de Salém. Então o irmão lá, ele diz que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, porque Abraão estava subornando Melquisedeque para que ele pudesse atravessar com seu povo pelas terras de Melquisedeque. Mas Paulo diz que Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia. E a palavra Salém não é o nome do lugar que Melquisedeque morava, não era o nome da cidade que ele morava, mas a palavra Salém significa paz. E a Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém, ou seja, ele era rei de paz. Amém? Não era de uma cidade chamada Salém, mas o nome Salém significa paz. Melquisedeque apareceu ali, ele não tinha fazendas, ele não era desse mundo. Amém? Melquisedeque era de outro mundo, não era nessa terra. Então, agora nós vamos ver aqui a coisa espiritual. Nós estamos hoje no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Não segundo a ordem de Arão. O que é o sacerdócio segundo a ordem de Arão? É esse que os pastores da mensagem, a maioria aí, estão praticando. Um homem numa capital e consagra pastores para outras cidades, e eles vão todos ali para prestar conta com ele, e ele se torna pastor dos pastores. Esse é o sacerdócio segundo a ordem de Arão, que tem o profeta, e tem um sumo sacerdote, e tem os levitas, que são os pequenos pastores em volta daquele sacerdote. O irmão Branham diz na mensagem, creio que era de Éfeso, ele disse: esse sacerdócio segundo a ordem de Arão hoje é anticristo.
Nós falamos de manhã sobre o anticristo. O que é o anticristo? Não é que, como os evangélicos estão esperando, né? Estão esperando um homem aí aparecer, como eu vi falar quando Barack Obama se tornou presidente dos Estados Unidos. Muita gente disse, deve ser ele que é o anticristo, né? Não, o anticristo é qualquer pessoa que é contra Cristo, que a palavra anti significa contra. Quando um teólogo ou uma pessoa que se diz cristão, seja lá quem for, quando ele não concorda com a palavra de Deus, quando ele discorda dela, ele é um antepalavra ou anticristo. Amém? Então o anticristo já operava no tempo dos apóstolos. Quando João escreveu as suas epístolas, 1 João, 2 João, 3 João, ele já disse, filhinhos, o espírito do anticristo já opera no mundo. O espírito, amém? Agora a carne, o corpo que esse espírito usa é qualquer um que der lugar para ele. O espírito do anticristo, ele está nas denominações, ele está até dentro de grupos da mensagem. Porque eu tenho visto pastores da mensagem, gente, pregar umas coisas, a gente diz, mas o profeta disse assim, e ele não está nem aí no que o profeta disse. Então é o espírito do anticristo, porque nós cremos que essa mensagem é Cristo. Amém? Amém. Foi o Mombrano que diz na mensagem Nascer do Sol, parágrafo 202, 203. Mombrano diz, o poder vivificador desculpa, o poder vivificador nos permite ver a sua vinda. Aí o Mombrano vai e diz assim, Cristo é aqueles seus. E ele conclui dizendo, Cristo é aqueles seus que veio, porque Cristo é a unção. Tanto aquele anjo forte que desce em Apocalipse capítulo 10, do verso 1 até o dia 7, até o verso 7, o irmão Branham diz que é Cristo. Ele desce quando o sétimo anjo está na terra para a revelação dos selos que o Cordeiro abriu. E o Branham diz que é Cristo. Mas quando a gente fala Cristo, a gente só pensa naquele homem de cabelos caídos nos ombros, que todo mundo conhece. Aquilo ali, irmãos, é Jesus. Aquele homem Galileu, aquele é Jesus. Amém? O Mombrano diz que Jesus desceu em Apocalipse 10. O Mombrano diz que Cristo desceu. Agora, aquele Jesus, aquele Jesus, ele era o Cristo, porque este Cristo estava nele. Amém? Então, Cristo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, Paulo diz, Deus, quem é Deus? São João capítulo 4, verso 24, Deus é Espírito. Então pronto, então a mesma coisa dizer assim, o Espírito, amém, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo mesmo. Porque o que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo mesmo. Então Deus sendo Espírito, e Ele é Santo, amém? Ele é o Espírito Santo. A Bíblia diz que só há um Espírito. E se Ele estava em Jesus, no Cristo, no ungido, então aí nós temos a unção no ungido. Então Cristo é a unção, Jesus é o ungido. Então Jesus, o Espírito Santo é Cristo, e Jesus é o Cristo. Deve você compreender isso? Jesus é o Cristo, e o Espírito Santo é Cristo. Então este Cristo estava no Cristo, esse Espírito Santo estava no ungido. Pois é isso que a palavra Cristo significa.
Nós não somos o Cristo, nós somos um Cristo. Amém? Você crê nisso? Você é um Cristo, porque você é um ungido. Amém? Assim mesmo as irmãs, um Cristo, não o Cristo é só Jesus, que a palavra Cristo significa ungido. Então você é um ungido do Senhor. Ah, mas eu tenho medo dessa palavra, por causa que Jesus disse que nos últimos dias viriam os falsos cristos. Sim, ele disse que viriam os falsos cristos, mas ele não disse que os verdadeiros não vinham. É importante ver isso. Quando se fala em profeta, as pessoas dizem é falso. Realmente a Bíblia diz que viriam os falsos profetas, mas a Bíblia não diz que o verdadeiro não vinha. Foi prometido que viria o falso, mas foi prometido também que viria o verdadeiro. Então nós encontramos Jesus prometendo: acautelai-vos dos falsos profetas. Ele não disse assim, que vem a voz com um par de chifre na cabeça, com um rabo, um tridente na mão, os olhos como chama de fogo. Ele não disse isso. Ele não disse: acautelai-vos dos falsos profetas que vem parecendo um lobisomem para assustar você. Não, ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm entre vós como lobos, mas só que disfarçado de ovelhas. Quando Jesus falou dos falsos profetas, ele falou que o falso profeta seria homens de gravatinha, homens de terno, homens de cabelinho penteado, homens de anel de formatura e diploma na mão. Observe isso, porque as pessoas só pensam que o falso vai aparecer com um tridente na mão, um rabo. Isso nem existe, isso é mito. Não existe demônio, Satanás desse jeito. Aquele negócio, aquele bicho preto com uma foice na costa, que eles chamam de morte, que não existe. Os demônios são espíritos, como os anjos são espíritos. Então é coisa que o homem inventa, e as pessoas colocam aquilo na sua mente. Então eles veem ali um bonitinho no púlpito mentindo para eles é um santo. E quando aparece um de pé na havaiana falando a verdade, eles dizem é do diabo. Porque colocaram um conceito na mente que o feio é do diabo. E você assiste um filme, você vai ver que o artista principal é bonitão e o vilão sempre é feio. Não é verdade? É um conceito que as pessoas estão. Sempre é desta forma. Eu, quando era pequeno, assistia os Thundercats. Lá tinha o Lion, que era o principal dos Thundercats, e tinha o vilão do desenho, que era o Murra, ou o bicho feio. É horrível de feio. Eles acham que o feio é do mal e o bonito é do bem. Eles, assim como a cor preta para eles é do mal, a cor branca é de Deus. Isso é até discriminação, porque existe pessoas da cor negra, e não significa que negro é do mal. Viu de branco é de Deus, viu de preto é do diabo. E se atrapalha lá no segundo livro que Reis ou Samuel, quando a pitonisa chamou Samuel do mundo dos mortos, ele tinha morrido e Saul queria falar com ele. Ele consultou Urim e Tumim, Deus não falou com ele. Ele consultou todas as formas que ele encontrou bíblica, Samuel não se manifestou. Ele precisava falar com Samuel, porque ele ia subir para a guerra. Então ele procurou a macumbeira. Quando chegou lá, ela chamou Samuel e ele veio. E a Bíblia diz que Samuel subia do mundo dos mortos vestido em uma capa preta. E Samuel era um profeta de Deus, mas ele veio vestido de preto. Então o preto não tem nada a ver com o mal. Amém? É simplesmente um conceito que está aqui no intelecto das pessoas, que eles acham que é. Que o preto é do mal e o branco é de Deus. Que o bonito é do bem e o feio é do mal. E aí eles vão levando você a esse conceito. Aí você vai para ver isso aí. E Jesus, a Bíblia diz em Isaías capítulo 53,
que nele não havia nenhuma beleza para que nós o desejássemos. Então era um homem simples. Mas em Ezequiel, eu creio que Ezequiel 29, já Deus falando de Satanás, né? Já diz ali que ele andava por cima das pedras afogueadas no jardim de Deus, e que ele foi feito em sua beleza, e por causa de sua beleza ele se corrompeu. Então as pessoas se abraçam com o engravatadinho e chamam de falso para o esfarrapado, e mal eles sabem que Deus está no esfarrapado e o diabo está no engravatado. Agora eu estou falando isso e eu estou engravatado aqui na frente, mas deixa eu dizer para vocês, também não significa que todo engravatado é do diabo. Amém? É importante ressaltar. Você vai ver que os que são de Deus estão na palavra de Deus, e os que não são de Deus estão fora da palavra. É a única forma de você poder discernir isso aí. Bom, agora falando de Melquisedeque, rei de Salém, glória a Deus, nós podemos pegar o parágrafo 172 da mensagem de Melquisedeque, o grande príncipe e rei. Lembrando diz: agora, quando Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, o rei de paz, o qual não era nenhum outro a não ser a parte anterior do Senhor Jesus Cristo. O que eu disse ainda agora? Cristo é a unção. Cristo é o Espírito Santo. E lá no passado, você sabe que Deus não é três pessoas distintas. Isso aí foram as denominações que criaram. Mas você tem que saber que Jesus já existia lá no passado, porque senão ele não é eterno. E ele mesmo disse para aqueles fariseus lá em São João capítulo 8, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Bem, então se ele existiu antes que Abraão existisse, então o que ele está falando? Ele está falando que ele não é filho de Maria. Porque quando ele falou isso para os sacerdotes fariseus, Maria ainda era viva. Você entende? Ela estava lá pela Judéia. Mas eles disseram assim, ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E eles disseram: tu não tens 50 anos e disse que viu Abraão? Ele disse assim: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Agora o irmão Branco está dizendo aqui que esse que apareceu a Abraão, quando Abraão veio da matança dos reis, era Cristo na sua primeira manifestação. Amém. Se você duvida disso, você vai encontrar o próprio apóstolo Paulo dizendo que Jesus é o segundo Adão. Adão foi colocado lá no Éden e esse Cristo estava nele. Adão era ungido para a sua época, mas ele perdeu este Cristo. Esse Cristo é a herança de Deus. Esse Cristo é o poder de Deus. Esse Cristo é o poder vivificador. Esse Cristo que eu estou falando é quem chama os mortos da sepultura. Foi esse Cristo que chamou Lázaro com 4 dias de morto. Foi esse Cristo que estava lá dentro da fornalha junto com os 3 jovens hebreus. Foi esse Cristo que desceu naquela noite dentro da cova dos leões e fechou a boca deles e protegeu Daniel. Foi esse Cristo, quando Moisés tocou nas águas do Mar Vermelho, o mar se abriu. Foi esse Cristo que causou o redemoinho e o vento para abrir. Então, não há dúvida que Jesus possa ter dito: antes que Abraão existisse, eu sou, porque ele era aquele Cristo. Amém? Ele era aquela unção. E essa unção que eu estou falando, ela é o quê? O que Melquisedeque é? Sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem princípio, sem fim. Olha o que Melquisedeque é. Melquisedeque é Cristo, sem pai. Quem é o pai de Deus? Ah, Santa Maria, mãe de Deus. Isso é uma palhaçada. Deus não tem mãe. Quem teve mãe foi Jesus. Amém? Jesus sim teve mãe, mas Cristo não tem mãe, porque ele
é sem princípio, sem fim, sem pai, sem mãe, sem genealogia. É Melquisedeque, o grande príncipe rei, rei de Salém. É o rei de paz. E o que Jesus é? O príncipe da paz. A estrela resplandecente da manhã, o alfa, o ômega, o tudo em todos. Antes que Abraão existisse, eu sou. Fui eu que vim ao encontro de Abraão quando ele voltou da matança daqueles reis de Sodoma. Foi a mim que Abraão pagou o dízimo até dos despojos. Amém? Ô meu grande, agora, quando Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdócio do Deus Altíssimo, o rei de paz, o qual não era nenhum outro a não ser a parte anterior do Senhor Jesus Cristo, e quando ele encontrou Abraão, ele deu a Abraão a comunhão e o abençoou. Essa comunhão que tomamos, essa ceia, ela é um tipo da verdadeira comunhão. Abraão estava em comunhão com Melquisedeque. Você sabe o que quer dizer a palavra comunhão? E quando duas pessoas estão intrigadas, elas não estão em comunhão. Então comunhão é quando você está em comum acordo com aquela pessoa. Essa ceia que tomamos aqui de mês em mês, ela é um tipo da verdadeira comunhão. Porque a comunhão é você estar em comunhão com seus irmãos e com Deus, com a palavra. Você não é o anticristo, você é a favor de Cristo em todos os aspectos. Então você está em comunhão com a palavra. A palavra diz isso é assim, você diz amém. E o irmão Branco diz, se você não pontuar com amém cada versículo nas escrituras, algo está errado com você. Se você duvida de um versículo nessa escritura, você é um anticristo. E quantos têm feito isso? Você diz, olha, Mateus 28:19, Jesus disse, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em Atos capítulo 2, verso 38, disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu prefiro ficar com Jesus, porque Pedro errou. Isso porque eles não estão em comunhão com a palavra. Não consegue dizer amém para Mateus 28:19, não consegue dizer amém para Atos 2:38. Há uma congregação do véu que eles batizam assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Eles não podem dizer amém para Atos 2:38. Eles não podem dizer amém para Mateus 28:19. Temos que dizer amém para todas as escrituras. Amém? Porque quando Jesus disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu digo amém, porque eu sei que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Amém. Comunhão com Melquisedeque é o que nós precisamos ter nesta hora em que o sacerdócio é segunda ordem de Melquisedeque, não de Arão. Aleluia. Estamos em comunhão com Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote. Amém? Que está neste momento intercedendo por você. Portanto, suas orações podem ser respondidas, a cura pode acontecer, porque temos um sumo sacerdote intercedendo por nós, Melquisedeque. Esse é o sacerdócio. Então, rei de Salém, rei de paz. Abraão, ele deu a Abraão a comunhão e o abençoou. E aqui ele, Abraão, se encontrou com ele em sua jornada para Sodoma e o alimenta com carne e pão. Não está vendo a ligação entre os homens? Ele prometeu nosso pão e água. Estão seguros? E Deus o fará exatamente tão certo como nós estamos assentados aqui. E cada promessa divina que ele tem feito, ele está obrigado a fazer. Melquisedeque tem nos visitado. Melquisedeque tem tido comunhão conosco. Sem genealogia. Quem é o pai deste Cristo? Quem é a mãe deste Cristo? Quando este Cristo começou? Quando esse Cristo vai terminar? Eu sou o primeiro e eu sou o último. A própria palavra Elohim significa o autoexistente, aquele que existe por si próprio. É isso que é Melquisedeque. Amém. Ele simplesmente apareceu do nada. Sabe por quê?
Porque Deus é capaz de todas as coisas, como eu disse de manhã. Só tem uma coisa que Ele não é capaz. Só tem uma coisa que o homem é capaz e Deus não é capaz. O homem é capaz de falhar, Deus é incapaz de falhar. E Ele desceu, essa unção desceu ali e pegou esses 16 elementos que são compostos do corpo humano. Vai na internet, verifique quantos elementos formam o corpo humano, você vai ver. E Ele pegou esses 16 elementos, Ele formou um corpo e chamou Melquisedeque, e ali Ele habitou dentro, e Ele teve comunhão com Abraão. E nesses últimos dias Ele tem vindo, Ele tem usado corpos. Ele não está mais em um corpo do profeta, Ele está no corpo que é a sua noiva. Em Éfeso, Paulo diz que Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo. Nós formamos o corpo de Melquisedeque. Amém? Ele diz que casa me edificarei em vós. Se o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, quantas congregações eles constroem, igrejas, templos bonitos. Melquisedeque não precisa disso. Ele precisa habitar em um corpo. E esse corpo não é um corpo individual, mas um corpo místico. Corpo místico é muitas pessoas. Ele usa um só homem através das eras como profeta, mas hoje ele está em um corpo, porque nós não temos profeta. O último foi o William Branham, mas ele tem um corpo que ele habita, e é eu e você, você e eu. Isso é Melquisedeque. Oh, não estão vendo a ligação entre o homem, os homens? Ele prometeu o nosso pão e água. Muito bem, 174. E quando os dois anjos seguiram adiante em direção a Sodoma, Abraão ficou ali, e ele olhou em volta com o homem, e ele disse: se eu encontrar tanto e tanto, enquanto ele continuava dizendo até 10. E quando ele saiu, então o anjo, ou o homem que estava de pé ao lado dele, desapareceu e sumiu pelo sacrifício. E Abraão disse: eu falei face a face com Deus Todo-Poderoso. Melquisedeque é Cristo no primeiro plano. Disse o irmão Branham. Essa foi a razão, porque ele disse para os sacerdotes: eu estava lá naquele dia, em pleno calor do dia, quando aquele que vocês dizem ser o pai de vocês estava sentado na porta da sua tenda. Você diz: Abraão é nosso pai. Abraão viu eu chegar, matou uma vitela e se alegrou. Isso aqui é porque Abraão tinha comunhão com Melquisedeque. Abraão, tendo comunhão com Melquisedeque, ele pôde reconhecer Melquisedeque. Ele conheceu que aquele era Cristo. Ele conheceu que aquilo era a unção divina que desceu e que visitou ele na forma de um homem. As pessoas não reconhecem isto hoje, porque as pessoas tropeçam na carne, tropeçam no homem. Mas Abraão não tropeçou nisso. Eles chegaram ali, ele vinha com as vestes sujas, em pó da estrada. Mas Abraão disse: eu conversei cara a cara com Deus. Amém? Comunhão. Abraão tinha comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, você não deixa Deus passar por alto. Você percebe quando Ele manifesta. Quantas pessoas deixaram passar por alto? Tem gente aí, irmão, esperando o profeta de Malaquias 4. Tem gente esperando os selos serem revelados, esperando os 7 trovões serem revelados. Tem gente que crê que o Filho do Homem ainda vai manifestar. Sabe o que é isso? Falta de comunhão com Melquisedeque. Esta mensagem é a ceia do entardecer. Essa mensagem é o pão e o vinho que Melquisedeque veio trazer, a semente de Abraão. Quando ele encontrou Abraão, quando vinha da matança dos reis, ele deu a ceia para Abraão. Deus tem dado a santa ceia para nós. Amém? Eu não estou falando desse pão natural, desse vinho que comemos de mês a mês. Eu estou falando dessa palavra que sai do púlpito. Eu estou falando dessa mensagem que saiu de manhã. Eu estou falando dessas coisas grandiosas que alimentam a tua alma, que Jesus disse é espírito e vida. Esse é o pão que Melquisedeque trouxe. Esse é o vinho que Melquisedeque trouxe.
Ele tem descido para nos visitar. Irmão Branham disse: aquele anjo forte é Cristo. Aleluia. E se ele não tivesse vindo, nada disso tinha acontecido. Se ele não tivesse vindo, essa revelação não tinha descido. Todas essas coisas que você conhece, de Gênesis a Apocalipse, desde a semente da serpente, como foi dito de manhã, a renovação de Sara e assim por diante, são revelações escondidas nos 7 selos, que é o pão da hora, alimento da hora, comunhão que Melquisedeque te oferece. Que as pessoas não podem compreender essas coisas e riem disso, zombam disso. Mas como diz, mas eles podem rir como quiser, eles podem zombar como quiser, ainda assim continua sendo a verdade. É comida para os filhos de Deus. Jesus disse: graças te dou, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendido e revelaste aos pequeninos. Amém. Então o que o irmão Branham diz: olha, eu falei face a face com Deus, disse Abraão, com Deus Todo-Poderoso. O irmão Branham diz: Melquisedeque é Cristo no primeiro plano. Amém. No parágrafo 176, o irmão Branham diz: quem era aquele ali nesta Jerusalém sobre a terra? Amém? Quem era aquele ali nesta Jerusalém? Olha a palavra lém, rei de Salém, que significa paz. Depois eu vou mostrar para vocês o que significa a palavra Jerusalém. Belém, rei de Salém. Amém? Ele era rei de Salém. Quando Davi veio, ele veio para Jerusalém, e os judeus adoravam em Jerusalém, os samaritanos adoravam nos montes, e os judeus adoravam em Jerusalém porque criam que Jerusalém é a cidade que chama pelo nome de Deus. Por isso, quando Jesus chegou junto ao poço com aquela mulher samaritana, ela disse: olha, nós somos ensinados a adorar nos montes, e vocês em Jerusalém, porque vocês creem que Jerusalém é a cidade que tem o nome de Deus. Jesus disse: acabou isso, agora não é mais nem nos montes nem em Jerusalém. Aonde é agora? Amém? Lá no princípio, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, o que foi que ele disse para Faraó? Deixe o povo de Deus, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, pois eles vão adorar o Senhor no Monte Sinai, lá em cima, nas montanhas que está na Arábia. O Monte Sinai está lá até hoje na Arábia. Foi para lá que Moisés levou o povo de Israel, e lá em cima Deus trovejava, lá em cima o relâmpago descia, Deus falava e o povo não podia compreender, e disseram: fala tu com Deus e depois diz para nós. E hoje você toma Valdomiro Santiago e o Bispo Macedo e muitos evangélicos pegam o avião, vão lá para a Arábia, eles vão para o Monte Sinai, que está lá até hoje. Lá em cima eles falam holocausto, faz orações, porque naquele monte era onde Deus habitava. Observe a palavra do passado: habitava, não habita mais. É perda de tempo gastar passagem de avião e ir para o Monte Sinai. É perda de tempo. É perda de tempo fazer orações em cima do Monte Sinai. Deus passou por ali, Ele não está mais ali. As pessoas estão agarradas com aquilo que Deus passou. Lembra da Rita Lee, quando ela disse que ela amava tantos Beatles, quando eles passaram no corredor, saindo do estúdio para o palco cantar, um último de trás pegou na maçaneta da porta. Quando ela terminou de pegar, ela veio e lambeu a maçaneta. Ela ficou com aquilo que ficou para trás. Ela não pôde beijar a mão do rapaz, ela beijou o lugar que ele pegou. Ela lambeu o lugar que ele pegou só. Tem pessoas agarradas com os cravos que furou a mão de Jesus, com a cruz que Jesus foi crucificado, com o manto que ele foi enrolado. Pelo tempo, você tem que procurar Ele mesmo. Amém. Não por onde Ele passou. Os evangélicos estão, igual os católicos, vão para o Monte Sinai, onde Deus passou há 4.000 anos atrás. Ele não está mais lá. Amém?
Paulo diz, em Gálatas eu creio, Paulo diz que Jerusalém agora era uma alegoria que representava o Monte Sinai. Deus saiu do Monte Sinai e foi para Jerusalém, que é terra de paz, que é a cidade que é chamada pelo seu nome. Deus estava em Jerusalém, mas Jerusalém, ele chegou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas. Jerusalém lançou ele para fora com uma cruz nos ombros, fez ele subir o Monte Calvário derramando sangue. A cidade de Jerusalém expulsou Jesus. O monte de Deus, o monte santo de Deus era Jerusalém, e ele foi jogado para fora do seu santo monte. Mas ele faz uma promessa em Apocalipse. Ele diz que há outro monte santo. Amém? Amém. E ele diz que um dia nós habitaremos com ele em seu santo monte. Amém. Deus sempre falou para o seu povo no monte. Você já viu isso? Monte Sinai, Monte Carmelo, Monte Horebe, não é verdade? Monte das Oliveiras. E o apóstolo Paulo diz que Jerusalém representava o Monte Sinai. Mas Deus também não está mais naquela cidade de Jerusalém. Jerusalém agora só tem guerra. Jerusalém agora só tem homem-bomba. Deus está em outro monte. Ele diz: haverá paz em todo o meu santo monte. Onde é que ele está? Amém? Onde ele está? Foi o que Deus disse em Levítico: não adorarás o Senhor teu Deus em nenhuma das portas que eu te der, mas somente naquela porta em que eu fizer habitar o meu nome. Amém. Em São João capítulo 17 verso 6, Jesus orando ao Pai, ele disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. E a Bíblia diz que onde estava Deus? Deus estava em Cristo. Cristo é o monte. Amém? Amém. Olha o que foi que Daniel viu lá atrás. Cristo é o monte de Deus. Cristo é o monte santo. Daniel viu isso, uma visão. Todas essas religiões de hoje, uma pedra cortada sem mão, onde se espedaçar, e fará delas fragana, e a poeira que se levantar ia fazer uma grande montanha. E ali o povo de Deus ia habitar no seu santo monte. Apocalipse 14, foi visto o Cordeiro, e com ele os seus redimidos no monte santo de Deus. É isso que Melquisedeque quer fazer. Rei de Salém, rei de paz, ele tem vindo para ter comunhão conosco. A Bíblia diz: como poderão andar dois juntos se não estiver em comum acordo? Como vamos andar com Deus se nós não estivermos em comunhão com ele? Se nós não comemos o mesmo pão que ele come, se nós não bebemos o mesmo vinho que ele bebe. Uma vez ele disse que o cálice que ele bebia, os discípulos não podiam beber, mas chegou a hora que eles tiveram que beber. Sabia disso? Disse: o cálice que eu bebo, você não pode beber agora. Mas tempos depois, Pedro bebeu o mesmo cálice, porque foi para a cruz como ele foi. Tiago bebeu o mesmo cálice, porque foi traspassado pela espada. Paulo bebeu o mesmo cálice, porque foi decapitado. E você também tem que beber o mesmo cálice. Eu tenho que beber o mesmo cálice. Tem que comer o mesmo pão. Nós temos que comer a mesma coisa que Melquisedeque come. Lá atrás foi dito em Êxodo que não era para deixar nada para outro dia, era para comer o cordeiro completo. Tudo, toda a palavra de Deus tem que ser comida. Você não pode pular, desviar. Mas tudo que está na palavra de Deus é alimento de Melquisedeque. Comam o pão e bebam o vinho. Aleluia. Amém? Esta é a ceia do entardecer. Deus tem vindo. Então a Bíblia diz: Melquisedeque era Cristo no primeiro plano. É o que ele diz aqui. Quando esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, o qual não era nenhum outro, não a não ser a parte anterior do Senhor Jesus Cristo. Cristo estava lá, ele deu comunhão com Abraão. Foi Cristo quem soprou nas narinas de Adão, fez dele uma alma vivente. Cristo fez isso. Amém? Foi Cristo que apareceu debaixo daquele carvalho, quando Gideão estava malhando trigo para esconder os midianitas. Era um outro homem com um cajado na mão, mas era Cristo.
Ele estava lá. Quando você vê Raul Seixas cantando, eu nasci há 10 mil anos atrás. Aquilo ali é anticristo. Mas tem um que há 10 mil anos atrás estava lá. Tinha um que navegou com Noé. Amém? Teve um que estava com Jó naquele monte de cinza. Era Cristo. Lá na eternidade, quando não existia nenhum átomo, quando essa terra não girava ainda, quando não existia sol, quando não existia lua, Cristo estava lá. O irmão Brana disse que Ele estava lá. A Bíblia diz que Ele estava lá. Jesus disse que Ele estava lá. Mas Ele prometeu que estaria aqui também. Eu sou o primeiro e o último. E Ele disse: vós estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Melquisedeque. Esse é o ministério do Melquisedeque, de rei de Salém, como sacerdote do Deus Altíssimo, sem nenhum nicolaísmo, sem nenhuma farsa, sem nenhuma mentira religiosa. Esta é a ceia do entardecer. Você pode ficar de pé em nome de Jesus Cristo? Vamos falar com Deus. Oh Deus, o Pai de misericórdia, nós estamos tão felizes porque Tu tens nos dado, Senhor, a Tua palavra, que é um alimento para os filhos de Deus. Aquilo que o inimigo não pode comer, porque não é alimento de urubu, mas de pomba, porque a pomba não tem fel e ela tem que digerir aquilo que é santo. E o que é santo? A Tua palavra é santa e ela nos santifica. Como Tu disseste ao discípulo, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Amém. Santifica-nos, Senhor. Santifica o Teu povo. Santifica na verdade. Não nos deixe cair nos laços de Satanás. Livra-nos do sistema ecumênico. Dá-nos, Senhor, comunhão com Melquisedeque. Que possamos comer o pão e beber o vinho. E nesta noite, Pai, nesta comunhão, que podemos encontrar a bondade e a misericórdia do Cristo no meio de nós. Pedimos que Tu cure essas pessoas, que liberte de toda a opressão, que salve, meu Deus, todos nós desta geração perversa. Dá-nos um começo de semana abençoado, um dia abençoado amanhã, que os problemas sejam resolvidos amanhã, que eles possam, meu Deus, começar esta segunda-feira com o pé direito no chão. Tudo que eles forem fazer possa prosperar, possa dar certo, Senhor. Abençoa o Teu povo como Tu abençoaste Abraão quando vinha da matança dos reis. Abençoa-o, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, derrama-nos a Tua graça e nos ajuda nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.